Dica para você que está querendo construir um muro na sua casa. Chama o perímetro do Chicago Bulls, porque se tem uma coisa que esse perímetro do Bulls entende é de tijolo, porque eu vou te falar, hein, que deu de tijolada hoje foi brincadeira. Galera, vamos aqui falar sobre Brooklyn Nets e Chicago Bulls. Esse jogo terminou agora há pouco, com vitória do Brooklyn por 116-105, né? O Brooklyn que teve a estreia de Dorian Finney-Smith e a reestreia de Spencer Dinwiddie. Vou te falar, viu? Gostei do que eu vi dos dois jogadores. Antes de começar a análise, peço para que você, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Isso ajuda muito o meu trabalho, então dá essa moralzinha. Vamos lá, galera. No primeiro tempo, o Chicago não perdeu tempo e já começou a construir o seu muro de tijolos, né, cara? O Chicago foi simplesmente horroroso no perímetro no primeiro tempo. O time ficou 0 de 7 na bola de 3. Só que, por sorte, o Chicago conseguiu produzir bem por dentro, né? O Brooklyn, que não teve, o Claxton acabou não protegendo tão bem assim o seu garrafão, e o Chicago conseguiu explorar bem, né? Encontrou ótimas infiltrações, principalmente o Zach LaVine, que teve 18 pontos só no primeiro tempo. O Brooklyn Nets não teve um bom desempenho dos seus titulares, né? Os titulares do Nets não foram tão bem assim no primeiro tempo, né? Nenhum titular conseguiu chegar perto dos 10 pontos, só que em compensação, o banco do Nets foi muito produtivo, cara. O banco entregou 37 pontos e aí cabe destacar o ótimo primeiro tempo que o Joe Harris fez. O Joe Harris simplesmente entregou 18 pontos e ficou 6 de 7 no perímetro. O Joe Harris foi sensacional e muito graças a ele, o Brooklyn conseguiu ir para o intervalo vencendo por 3 pontinhos. Na volta do intervalo, no terceiro período, o Chicago seguiu tijolando, né? O Chicago ficou 1 de 7 para 3 pontos no terceiro período. O Brooklyn conseguiu se aproveitar, né, desse péssimo desempenho do Bulls no perímetro e conseguiu abrir vantagem, né? O Spencer Dinwiddie, o Cam Thomas foram bem no terceiro período e em 2 minutos o Brooklyn conseguiu abrir 11 pontos. Só que o Chicago continuou se aproveitando da brecha que o Nets deu no garrafão, né, cara? O Darren Sharp é um jogador que ofensivamente é bom, só que defensivamente ele deixa muito a desejar. Então, o Chicago conseguiu encontrar boas infiltrações, o próprio Zach LaVine conseguiu explorar um pouquinho mais a média distância e o Bulls conseguiu virar o jogo depois de embalar uma run de 9-0. Nos 3 minutos finais, o Jack Valg botou o seu banco em quadra, só que diferente do que aconteceu no primeiro tempo, o banco do Nets não foi bem no terceiro período. O banco do Nets entregou apenas 3 pontos, né, nos 3 minutos finais, e o Chicago conseguiu fechar o terceiro período com 6 pontos de vantagem. Inclusive, o que o Ben Simmons foi mal no terceiro período foi brincadeira. Entregou turnover, sabe? Errou, sabe? Errou demais na transição ofensiva. Cara, o Ben Simmons foi uma catástrofe no terceiro período, tanto é que nem jogou direito no quarto período. Bom, indo para o quarto período, o Chicago entrou com a vantagem de 6 pontos, e aí o Jack Valg fez um movimento que foi muito feliz, que foi colocar o Watanabe juntamente com Dorian Finney-Smith. E os dois tiveram uma dinâmica defensiva muito interessante. Os dois conseguiram ali cobrir muito bem a média distância e cedendo um pouco mais o perímetro para o Bulls, o Brooklyn conseguiu tirar vantagem, porque como o Bulls estava tijolando pra caramba, como só tinha o perímetro para explorar, Chicago não conseguiu produzir tanto. Não conseguiu produzir tanto, defensivamente o Nets foi muito sólido, conseguiu limitar, como eu disse, a média distância e também o garrafão, porque o Bulls não encontrou muitos espaços para infiltrar, e ofensivamente, tendo um Spencer Dinwiddie e um Cam Thomas muito bem mesmo, o Brooklyn conseguiu assumir a liderança do jogo e não perdeu mais. Inclusive, os 2 minutos finais do Brooklyn foram muito bons. O time conseguiu fechar muito bem o jogo.
Um número que é bem interessante e mostra como que essa rotação com Watanabe e Finney-Smith fez a diferença no quarto período. Tendo esses dois em quadra, o Brooklyn fez com que o Chicago tivesse apenas uma cesta convertida em 4 minutos, cara. Em 4 minutos, na boa. Essa rotação com Watanabe e Finney-Smith deu muito certo. Quando tiver o Mikal Bridges e o Cam Thomas, Cam Johnson, né? Agora com 2 Cams, vai ficar meio difícil o Brooklyn Nets. Quando tiver Mikal Bridges e Cam Johnson, juntamente com Watanabe, Finney-Smith e com Claxton, cara, essa rotação defensiva do Nets promete ser muito boa, cara. Promete ser muito boa mesmo. Bom, Nets fechou muito bem o jogo e garantiu a sua 33ª vitória. Já Chicago teve sua 29ª derrota, né? Destaques da partida, pelo lado do Brooklyn Nets, cabe destacar o Spencer Dinwiddie, que teve uma ótima reestreia. Foram 25 pontos para ele foi muito importante no quarto período. E o Cam Thomas, que apesar de ter tido um primeiro tempo muito ruim, onde nem pontuou, teve um segundo tempo muito bom e fechou a partida com 20 pontos. Pelo lado do Bulls, cabe destacar o Zach LaVine, que meteu 38 pontos, e cabe destacar o péssimo desempenho do time nos arremessos, né? O Chicago fechou a partida com 5 de 26 para 3 pontos, um desempenho simplesmente pífio, e 42 de 91 no field goal, cara. Velho, na boa, tijolada pura. Tijolada pura. Ó, o que você achou do jogo? Comenta aqui que eu quero saber. O que você achou do Dorian Finney-Smith? Gostou do que viu do jogador no Nets? E o Spencer Dinwiddie, te agradou a reestreia dele? Me agradou pra caramba. E você? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, manda pros seus amigos. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer 7 dias grátis para testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então, caso você ainda não tenha o League Pass, garanta já o seu com 7 dias grátis. É só clicar nesse link. E é isso. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.